segurança maior do investimento deles. Isso aí está causando também essa modificação de perfil do empresariado brasileiro. Sem dúvida nenhuma. O Brasil hoje, ele é um celeiro de negócios, ele é um celeiro de oportunidades, isso é fato. Nós temos toda uma conjuntura que contribui para que isso realmente aconteça. Nós temos uma política interna relativamente tranquila, a nossa economia hoje não é dolarizada, a gente tem patamares de inflação aceitáveis, o risco do Brasil está muito interessante e, de fato, a situação da Europa, a situação dos Estados Unidos faz com que o Brasil realmente seja um destaque nesse momento, porque aqui a gente tem uma demanda para muitos segmentos, muita coisa ainda precisa ser desenvolvida no Brasil, né? Com isso, os investidores chegam ao nosso país, mas de fato olhando coisas que deram certo e coisas que não deram tão certo, né? Os IPOs aí das incorporadoras, nós temos alguns casos que não foram bacanas, né? Não foram bem sucedidos, não em relação à captação do recurso, porque isso foi muito foram cases de sucesso, nunca se levantou tanto dinheiro. Aplicação e na sua efetivação mesmo um negócio rentável, numa operação de qualidade. Exatamente, quer dizer, o papel, ele de fato aceita tudo, mas na hora que você vai operar, você encontra aí algumas dificuldades, até porque é um mercado que ele precisa olhar para questões empíricas, quer dizer, você depende de órgãos públicos, você depende de uma série de coisas que o incorporador, ele não controla, ele não tem esse poder, na verdade. Então, algumas situações não foram viáveis em função de morosidade, em função de processos administrativos, em função de tudo isso, né? E esses nossos investidores, né, que a gente recebe eles cotidianamente na Urban, eles procuram subsídio na nossa empresa que realmente mitigue o seu risco, porque ele quer investir um dinheiro, ele quer ter sucesso e quer reinvestir. Então ele está pensando a longo prazo. Esse é o pensamento de real estate, né? Um pensamento de ciclos de 10, de 20, de 30 anos, não ciclos de 3 anos, que é comprar um terreno, incorporar e vender e sair do negócio, né? É um ciclo muito mais longo e ele precisa ser virtuoso, porque isso vai fazer com que a nossa economia realmente entre num processo, não de picos, mas de uma constância. Ok, e você estava falando um pouquinho, você estava dando justamente exemplo do investidor busca, né, o investidor, as empresas, os incorporadores buscam o Urban System justamente para mitigar riscos. Eu tenho acompanhado aí, eu sei que vocês estão fazendo uma reformulação dentro do Urban System, então até em fase desse crescimento aí que tem se apresentado, lançando novos produtos, estruturando. Eu queria que você falasse um pouquinho, até para que quem nos assiste possa entender melhor o papel do Urban Systems, como é que está estruturada, como é que vem se estruturando o Urban System, que tipo de serviços ela pode prestar ao cliente, que tipo de dúvidas ela pode responder a esse cliente, enfim, como a Urban System, e uma última coisa, para que segmentos de mercado que a Urban System tem trabalhado mais? Bem, Giba, nós, como todas as empresas, nos adaptamos aos pedidos e a gente teve uma reincidência muito grande de pedidos, por exemplo, de estudos de cidades, né? Quando você pensa em expansão, o primeiro passo é você dar uma olhada na cidade, ainda que seja por dados secundários, né? Isso aí só para a gente entender, aquela pergunta clássica. Eu tenho, por exemplo, uma rede de óticas que atua no Centro-Oeste, agora eu quero expandir para o Nordeste, quer dizer, uma área que eu não atuo, não sei como é que funciona, vale a pena ou não eu investir no Nordeste, vale a pena eu fazer uma expansão dessa rede de óticas? Isso é um exemplo de uma pergunta? Exatamente. Acho que a primeira pergunta, o que é a cidade, como ela funciona a princípio, né? Porque os primeiros números te dão um cheiro, te dão um primeiro olhar sobre ela. Evidentemente que, caso haja interesse na expansão para determinado local, a gente aprofunda dentro da necessidade de cada cliente, de cada segmento, que é completamente diferente. Respondendo a segunda pergunta, hoje a Urban ela é um celeiro de negócios, né? Isso nos possibilita ter os segmentos de shopping, ter os segmentos de logística, ter os segmentos de educação, ter o segmento de saúde na área hospitalar e de laboratórios. Isso nos possibilita estar falando com logística, por exemplo, que é um assunto de interesse, enfim, está muito em evidência. E todos esses segmentos,
eles não trabalham sozinhos, né? Eles trabalham dentro de uma cidade, eles precisam de mão de obra, eles precisam de matéria-prima, eles precisam saber de que maneira vão inserir os seus produtos, e a Urban, com o seu olhar holístico, o seu olhar aí 360 graus, ele consegue, de fato, olhar a dinâmica da cidade, olhar onde estão os clientes, onde estão a demanda para determinados serviços, para poder indicar para todos esses segmentos como fazer, né? E de maneira a realmente mitigar o seu risco com grandes implantações, sem ter certeza de que esse empreendimento será um empreendimento vencedor. Ok, estamos entrevistando aqui a Roseli Cunha, que é responsável pela área comercial e relacionamento com clientes da Urban Systems, e eu quero saber do Caetano como é que está a participação no chat, se a gente já tem pergunta para a nossa convidada. Olha só, Gilberto, eu queria aqui agradecer a participação da Tá Félix, do Léo Specs, do Lion, que estão conectados aqui no chat. Tem uma pergunta que eu recebi do Marcelo, que ele não está mais no chat, eu recebi através do Linha Direta, acredito que ele esteja nos assistindo, e tem a ver com o que a Roseli falou agora há pouco sobre os segmentos, né? E ele diz o seguinte, Roseli, tem algum segmento que nesses últimos anos chamou mais a sua atenção pela possibilidade de novos negócios gerados? Se sim, por que chamou a sua atenção e quais são as características desse segmento? Sim, a gente tem olhado alguns segmentos com muito interesse e com muito cuidado. Eles têm crescido em todo o Brasil, são segmentos que realmente a gente sabia que teria que ter uma expansão a nível Brasil. Educação é um deles, né? A gente percebe uma movimentação de abertura de universidades, abertura de cursos de MBA, quer dizer, existe uma busca hoje muito grande pela formação e por cursos de extensão. E nós trabalhamos em alguns cases muito interessantes, onde a gente percebe que os reitores e toda a logística que está atrás da implantação de um campus, de fato, precisa de muita informação para tomar a decisão de investimento, porque é um investimento muito grande e a gente precisa olhar para esse equipamento, no mínimo, os primeiros 5 anos, para poder fazer um endereçamento de tamanho e de expansão. Outro segmento que também tem chamado muito a nossa atenção é a área de saúde, né? Os hospitais, os laboratórios têm tido uma movimentação muito grande, isso tem acontecido a nível nacional também, lugares onde nós percebíamos laboratórios e hospitais regionais tomaram a decisão de realmente partirem para outros estados, então houve uma movimentação muito interessante nesse sentido, aliás está havendo ainda, e a gente tem acompanhado esse segmento. E eu acho que também a logística tem sido um segmento que tem nos chamado muito a atenção, porque houve vários investimentos de infraestrutura, de maneira que a logística teve realmente uma possibilidade de crescimento imediato, né? A gente tem acompanhado balança comercial, em todos os estudos isso faz parte das nossas análises, e a logística, sem dúvida nenhuma, que é um setor muito interessante. Eu tenho falado com as principais empresas de logística do Brasil e cada uma realmente me passa peculiaridades e situações muito interessantes. É uma área que a gente tem bastante interesse e tem atuado com uma certa frequência. E você citou agora há pouco, Roseli, como você estava falando, você falou da questão da mão de obra, né? E a gente tem aí acompanhado pela mídia um debate intenso, sendo que, pelo menos que eu acompanho, a maioria diz que estamos realmente vivendo um tal do apagão de mão de obra, seja a níveis qualificados, seja a nível médio, seja a nível chão de fábrica, operário. Algumas vozes discordantes dizem que não, que a gente ainda tem como... Até a revista Exame publicou, numa das suas últimas edições, uma reportagem bastante extensa sobre essa questão da mão de obra, mostrando até um case de uma empresa que teve que mandar 200 operários para serem treinados no exterior, para acelerar a sua formação. Os clientes, mão de obra tem sido uma preocupação dos clientes nesses projetos de expansão, e a Urban Systems tem como colaborar na identificação disso? Sem dúvida, Giba, essa é uma preocupação. Com uma certa reincidência, a gente tem recebido esse pedido e essa questão para ser estudado, né? Ou seja, existe uma carência de fato de mão de obra qualificada.
Como eu disse, a área de educação tem crescido e não é por um acaso, quer dizer, é um reflexo imediato de uma busca de profissionais, e o não encontro significa criar uma demanda para novos cursos técnicos, de tecnologia e de formação a nível superior. Mas a gente consegue sim dar uma contribuição muito importante, porque ao mapear todas as entidades de ensino, seja técnica ou de graduação, a gente consegue endereçar para o nosso cliente qual é o instituto que pode ajudá-lo numa situação pontual ou numa situação contínua. Haja visto que há alguns anos atrás a construção civil teve que alfabetizar os seus pedreiros e ajudantes e serviços gerais, porque ele tinha que ter capacidade de ler uma instrução, né? Isso não faz muito tempo, tem coisa de 15 anos, quer dizer, tem algumas empresas que realmente... Inclusive eu vejo que várias empresas da área da construção civil continuam mantendo esse tipo de curso para poder melhorar a formação dos seus operários, né? Sem dúvida, hoje é impossível você ter que seja um ajudante de obra que não consiga ler uma instrução, né? Isso é inadmissível, inclusive é um item obrigatório hoje para estar admitindo o funcionário. Caso ele tenha uma alfabetização parcial, ele tem um tempo de 6 meses, 1 ano para estar podendo fazer essa capacitação. Então, existe sim uma carência e na construção civil, por exemplo, falta engenheiro, em logística falta pessoas capazes de fazer tramitação alfandegária, falando de importação e exportação, faltam pessoas capacitadas para operar máquinas de refrigeração, enfim, existe sim professores. Nós fizemos um trabalho para uma universidade e foi um depoimento muito interessante do reitor e dos coordenadores de curso, dizendo que tem alguns cursos, como matemática e geografia, que não tem professor. Não tem professor. Então, a gente fica realmente preocupado e temos nos antecipado a algumas situações ao dizer para o nosso cliente se ele fez alguma análise para a implantação de uma fábrica ou para uma filial, né? Enfim, ele se preocupou com essa questão. E quando a gente entra nesse assunto, a gente percebe que existe a preocupação e que, na maioria das vezes, isso é um ingrediente de tomada de decisão para expandir ou não expandir, né? Mas a gente tem conseguido fazer um mapeamento de entidades, a gente tem conseguido fazer um B2B de maneira a casar o empresário com o instituto para realmente gerar algo formatado para atender algumas demandas pontuais. Muito bem. Realmente isso é uma questão complexa. Eu acho que nós temos visto aí que ao lado da questão tributária, né, que ainda é complexa no Brasil, a questão logística, que é um outro problema também grande, os gargalos logísticos do Brasil apresenta que entravam aí do seu crescimento, vídeos aeroportos que não estão sendo preparados aí a tempo para a Copa. Essa questão da educação é muito complexa. Nessa mesma reportagem da Exame a que me referi, lá mostra que na própria Poli da USP, eles começam, por exemplo, 4 turmas de uma determinada área da engenharia, por exemplo, engenharia mecânica ou engenharia siderúrgica, essa coisa toda, e normalmente uma área, um grupo, um desses 4 grupos é que se forma, porque boa parte dos alunos acabam desistindo no caminho por não aguentarem a dificuldade, o grau de exigência do curso, por um problema também estrutural, que é a questão da educação básica, né? Que é a formação no primário, colegial, essa coisa toda, que ele estuda no cursinho, consegue entrar na faculdade e depois não consegue se manter lá dentro. A gente vai ter que fazer agora uma pausa, que já chegou a hora dos nossos comerciais, e voltamos já com a segunda e última etapa do nosso Urban View. Obrigado.